Paz, queridos, tudo bem? Espero que sim. No vídeo anterior nós falamos a respeito de uma tribo, de um povo que são os Gibeonitas, a tribo de Gibeão. Nós falamos o quanto eles foram astuciosos para cima do homem de Deus, Josué. Como eles conseguiram enganar Josué, porque Josué não consultou a Deus. Mas há outra situação muito interessante que ocorreu com esse povo, que permaneceu no meio do povo israelita, quando foi assumida a terra prometida. Primeiro que na questão de Saul, no reinado de Saul, esse povo foi muito perseguido. Saul perseguiu os gibeonitas a todo custo. Saul matou este povo. Saul, ele não preservou algo que foi feito lá no livro de Josué, que foi um pacto de vida feito entre esses dois povos. E este pacto carregou o nome de Deus, foi colocado o nome de Deus, e foi prometido preservar a vida deste povo. Mas quando Saul ele assume o reinado, é o primeiro rei, depois de mais de 420 anos, porque o livro de Juízes tem apenas 420 anos de existência, só o livro de Juízes. Então nós entendemos que quando Saul assume o reinado, o primeiro rei de Israel, ele simplesmente, isso passa-se de um pacto de mais de 420 anos, por volta de 500 anos, a qual esse pacto havia sido feito. Então, Saul não respeita este pacto e começa a matar os gibeonitas, começa a tirar a vida desse povo, guerrear contra esse povo, oprimir este povo. E este povo não tem para onde correr. Então, quando Saul ele morre, Abner, comandante do exército de Israel, casa-se com uma concubina de Saul, chamada Rispa, grave bem esse nome, Rispa. E ele simplesmente consegue gerar muito conflito nos filhos e na descendência de Saul. Por quê? Naquele tempo, um comandante do exército que casava-se com uma concubina de um rei, após ele ter morrido, era muito comum o comandante do exército tomar o poder, lutar pelo poder. Então Isbosete, descendente de Saul, vai ter com Abner e pergunta para ele: ei Abner, que história é essa aí de você estar casado agora com a mulher de meu pai, com a concubina de meu pai? Você está casado com Rispa. Rispa tem 2 filhos de meu pai, que era Mefibosete, não é o filho de Jonatas, Mefibosete e Armoni. Você tem agora um envolvimento com a família real, você é comandante do exército. Então Abner responde para ele: olha, até hoje eu fui com você, até hoje eu defendi a casa de seu pai, mas por que você está falando comigo desse jeito, me passando uma ameaça? A partir de hoje, toda a minha dedicação eu vou colocar em Davi. Eu vou fazer com que Davi seja rei em Israel, com o seu reino unificado, Israel e Judá. Então isso ocorre. Davi, ele assume o reinado, como prometido por Deus. Davi torna-se rei. E quando Davi tornou-se rei, 3 anos, o povo teve fome. O povo simplesmente gemeu a Davi, e chegou-se as informações a ele dizendo: ó, não tem o que fazer, não chove, não tem caído água do céu, e não tem, as sementes não tem gerado, não tem produzido, e agora, o que a gente faz? Então Davi tem uma atitude. Olha a atitude de Davi: eu vou consultar a Deus para saber por que não está chovendo e por que nós estamos passando fome. Davi faz uma consulta a Deus, e Deus fala com Davi, dizendo: Davi, você sabe por que eu não tenho mandado chuva
E por que que o povo está passando fome? Porque Saul invadia as casas dos gibeonitas e tiravam a vida desse povo. A casa de Saul é uma casa sanguinária. Não obedeceu um pacto feito lá atrás, 500 anos. Então Davi chama os gibeonitas e sua liderança e pergunta a esse povo: o que vocês querem que nós venhamos fazer a vocês como retribuição? E este povo diz a Davi: olha, nós não queremos a morte de vocês. Saul invadiu as nossas casas, matou nossos filhos, tirou a vida de muitos de nós, oprimiu a gente e nós não tínhamos termos para onde ir. Nós não tínhamos terra, não tinha localidade para onde ir. Foi um momento de muita opressão enquanto Davi foi rei, porque ele tirou a vida de muita gente de nós. Mas nós não queremos a morte de vocês, mas queremos um ato de vingança. Qual seria? O ato de vingança seria o enforcamento de 7 pessoas da família de Saul. Essa seria a recompensa. Então Davi concorda com aquela situação. Davi tinha entendido que um pacto no nome de Deus havia sido quebrado e Israel estava em dívida com este povo. Só que esse povo não queria guerra com Israel, entendeu que Israel não era culpado, somente a casa de Saul. Então simplesmente Davi concorda em pegar os 5 filhos de Merabe. Os 5 filhos de Merabe, irmã de Mical, são tirados de dentro das suas casas. E assim, os 2 filhos de Rispa, uma mãe extremamente dedicada, ela simplesmente tem que entregar os seus 2 filhos. E os 7, não foi entregue Mefibosete, filho de Jonatas, porque Davi fez um pacto com o Jonatas, enquanto Jonatas estava vivo, para que eles sempre permanecessem em descendência entre eles. Era uma amizade que tinha Jonatas e Davi, era muito grande. Então entre eles foi feito um pacto. Então Davi preservou Mefibosete, filho de Jonatas. Mas Mefibosete, filho de Rispa, não foi. Então foram levados até o monte e ali os gibeonitas enforcaram os 7 descendentes da casa de Saul. Aquela mãe se desesperou. Ela simplesmente subiu o monte, foi no meio dos rochedos, no alto do monte, e simplesmente pegou um pano pesado, grosseiro, de silício, e procurou cobrir os seus filhos, porque os gibeonitas entendiam que a desobediência, como está em Deuteronômio, a desobediência faria com que houvesse uma grande vergonha para aqueles que eram mortos e os animais do campo viessem comer. Ou as aves dos céus, ou os animais do campo comerem um corpo, era uma vergonha, era uma desgraça para Israel naquele tempo. Então aquela mãe, por preservar os seus filhos, ela simplesmente cobriu os seus filhos, mas ela não conseguia tirar os corpos dos seus filhos de cima do monte e enterrá-lo. Mesmo assim não choveu em Israel. Então Davi entendeu que faltava algo. Chegou a informação para Davi dizendo: Davi, entenda bem, aquela mulher está no alto do monte e está chorando pelos seus filhos. Ela passa dia e noite lá, já tem mês. Ela simplesmente não deixa as aves dos céus durante o dia descerem sobre os corpos de seus filhos, e os animais à noite, quando vêm, ela espanta-os, ela arrisca a vida dela para guardar e preservar os corpos dos seus filhos para não ser uma vergonha. Então Davi, ele entra em um conflito com os filisteus, pega os ossos dos filhos de Saul e de Jonatas, que encontra-se com os filhos dos filisteus, e ele traz para Benjamim e enterra os ossos de Saul em Benjamim e de Jonatas, e pega os ossos da família de Saul e enterra junto. Quando Davi tem essa atitude, Deus aplacou com a terra e Deus mandou chuva sobre a face da terra. Entenda que essa tribo que permaneceu em Israel, os gibeonitas,
tem fatos importantíssimos no meio do povo. Eles ficaram no meio do povo e fizeram pacto com o povo e não foi preservado este pacto. E Rispa, esta mulher, a qual preservou os seus filhos, também tem um ponto importante na história bíblica. Ela simplesmente sentiu uma dor inestimável. E Deus, preste bem atenção, deixou de enviar chuva sobre a face da terra. Tudo por conta de um pacto quebrado há mais de 500 anos. Tudo aquilo que nós fazemos, pactos, juramentos, seja com o ímpio ou seja com o povo de Deus, quando nós quebramos, gera-se um peso muito grande. Deixo essa mensagem para você, esperando que ela possa gerar mais frutos em seu coração. Que Deus te abençoe e até amanhã para um novo vídeo.